Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu vou falar sobre algo que talvez você já tenha se perguntado. O que acontece com a nossa consciência quando a gente está sob efeito de psicodélicos? O que é expansão de consciência e por que isso pode ajudar no tratamento de doenças como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, adição, entre outros? E para falar sobre isso, eu vou me basear na teoria do cérebro entrópico, que foi uma teoria proposta em artigo do pessoal da Imperial College. Esse artigo se chama O Cérebro Entrópico, uma teoria dos estados da consciência baseada em pesquisas de neuroimagem com drogas psicodélicas. A hipótese deles era que o que diferencia estados ordinários de consciência de estados não ordinários de consciência seria o nível de entropia no sistema. Primeiro a gente tem que entender então o que é entropia. Bom, para explicar isso, eu vou usar um exemplo da entropia nos gases. Vamos imaginar que a gente tem um cilindro de oxigênio. O oxigênio está aqui comprimido nesse cilindro, então é relativamente fácil eu conseguir prever aonde que estão essas moléculas dentro desse cilindro. A partir do momento que eu abro esse cilindro, o gás começa a sair, se expandir, e a desordem dessas moléculas começa a aumentar e começa a ser cada vez mais difícil eu prever aonde que essas moléculas de oxigênio estão. Então, quando eu abro o cilindro, eu aumento a entropia do sistema, eu aumento a desorganização desse sistema. Então, quanto maior a desorganização do sistema, mais entrópico. Quanto menor a desorganização do sistema, menos entrópico. E eles estão dizendo que acontece mais ou menos a mesma coisa com a nossa consciência. E aí, como é que eles sustentaram essa hipótese? Bom, esse artigo foi escrito usando como base vários estudos anteriores de neuroimagem e eles juntaram a isso alguns conceitos do Freud e do Jung, principalmente sobre o que é o ego. Então, o que acontece? A ideia que eles têm da evolução da consciência é a seguinte: nossos ancestrais Homo sapiens arcaicos desenvolveram a consciência através de uma rápida expansão da entropia. Então, a consciência primária, a consciência ancestral, ela era altamente entrópica. À medida que a nossa espécie foi evoluindo, a gente foi desenvolvendo uma estrutura egóica que funciona suprimindo essa entropia. É como se fosse o cilindro de gás suprimindo o oxigênio. Proporcionaria um afunilamento da consciência em direção a uma menor entropia, a uma organização maior. E esse é um fenômeno que a gente consegue observar hoje em dia através do desenvolvimento dos bebês. A gente sabe que os bebês demoram um tempo para formar sua noção de ego, sua noção de eu. Então, segundo essa teoria, os bebês viveriam imersos nessa consciência primária, nessa consciência arcaica. E à medida que eles vão desenvolvendo esse aparato egóico, eles vão tendo uma noção de eu e uma percepção mais organizada da realidade. Então, resumindo é isso, eles propuseram uma consciência primária altamente entrópica, altamente desorganizada e altamente imprevisível, ancestral, e uma consciência secundária, que seria essa consciência do ser humano moderno, adulto, saudável, com uma estrutura egóica, com menos desorganização, menos imprevisibilidade. E essa consciência secundária seria a consciência que a gente vai construindo na nossa relação com o mundo, na nossa relação com as amostras de realidade com as quais a gente se relaciona ao longo da nossa vida e com as quais a gente aprende. Eu vou mostrar aqui uma ilustração desse artigo para a gente entender melhor como é que funciona essa dinâmica. Esse arco representa o espectro da consciência. Então, aí mais à esquerda, na parte branca e amarela clara, estaria localizada a consciência primária, que é a parte mais arcaica da nossa consciência, com alta entropia, alta desordem e caracterizada por estados flexíveis da consciência, como, por exemplo, o estado psicodélico, a consciência infantil, os sonhos, a psicose e uma série de outras experiências humanas. Quando a gente vai caminhando à direita desse arco, a gente tem essa parte amarelo vivo, com essa seta maior. Nessa parte estaria localizada a consciência normal de vigília, a consciência ordinária em adultos humanos saudáveis. E à medida que a gente vai caminhando mais a extremo desse arco,
a gente começa a ter uma redução na consciência característica de adoecimentos como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, adição e uma série de outros adoecimentos que se caracterizam por um pensamento rígido e limitado. Esse seria o máximo da baixa entropia, da baixa desordem. Seria mesmo uma rigidez e uma cristalização de alguns aspectos da consciência. A gente consegue entender bastante coisa a partir dessa imagem. Eles mostram um ponto-chave para entender o funcionamento dos psicodélicos na nossa consciência. O que eles observaram a partir dos estudos anteriores de neuroimagem nos quais eles se basearam? Que os psicodélicos clássicos, como a psilocibina, agem reduzindo a atividade de áreas do cérebro relacionadas à nossa percepção de eu, à nossa percepção egóica. Ou seja, eles dão realmente uma dissolvida nessa estrutura egóica, nesse filtro que a gente faz da realidade e permite, então, que a gente vivencie estados mais entrópicos, característicos da consciência primária. Muitas pessoas chamam isso de morte do ego. Eu, particularmente, não acho essa expressão muito adequada, porque o ego não morre de fato. A gente não fica sem o ego totalmente. Eu acho que isso seria impossível. Mas, de fato, ele se dissolve. É como se ele se tornasse mais fino, mais permeável, fazendo com que fique mais fácil ver para além dele. E aqui a gente consegue entender também o potencial terapêutico dos psicodélicos. Por quê? Imagina uma pessoa que está em sofrimento mental, com pensamentos muito rígidos, comportamentos muito rígidos. Normalmente é difícil para essas pessoas saírem desses estados e é difícil, inclusive, para profissionais da saúde tratar esses estados. E, dentro de um contexto psicoterapêutico, essa pessoa tem a oportunidade de vivenciar um estado completamente oposto. Se a consciência dele está operando em baixa entropia, ele tem uma experiência de altíssima entropia. É como se fosse um alongamento da consciência, porque isso realmente flexibiliza a cognição, flexibiliza a consciência dessa pessoa. Sem contar que normalmente essas experiências são emocionalmente muito carregadas, muito significativas. Então, essa flexibilidade cognitiva associada a essa experiência emocional impactante, quando trabalhada num contexto terapêutico, pode ajudar muito as pessoas a superarem seus padrões cristalizados de pensamento e comportamento que causam sofrimento. Essa experiência realmente proporciona uma abertura mental, uma liberdade sináptica, e através dessa abertura mental, a gente pode trabalhar perspectivas mais otimistas com essas pessoas no tratamento. Sobre isso, eles falam algo muito interessante. A estreiteza de pensamento está para o pessimismo, como a abertura mental está para o otimismo. Essa ilustração ajuda a gente também a entender por que os psicodélicos não são indicados para pessoas com psicose. Essas pessoas já têm uma estrutura egóica mais frágil. É interessante que a gente fortaleça a estrutura egóica, em vez de dissolvê-la. Agora, é óbvio que mergulhar nesse estado de consciência primária, altamente entrópico, altamente caótico, nadando de braçada no próprio inconsciente e no inconsciente coletivo, pode sim apresentar alguns riscos. Os psicodélicos oferecem pouquíssimos riscos à saúde física, mas eles podem sim ser danosos à nossa psique. Por isso é muito importante que essa experiência tenha bordas. Seja uma borda psicoterapêutica, dentro de um processo psicoterapêutico com suporte profissional, seja uma borda religiosa, uma borda ritual. O importante é que a pessoa tenha bordas para se preparar para a experiência, para passar pela experiência e para integrar a experiência depois. Esse artigo me ajudou bastante a entender as minhas próprias experiências. Me conta aí se isso ajudou você a entender alguma experiência sua também ou não, se acha que isso é muita viagem. Coloca aí nos comentários que eu vou gostar de ver. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode gostar desses assuntos. Me acompanha lá no Instagram, psilocibina, e obrigada pela sua atenção. Até o próximo vídeo.